Todos receberam os esboços? Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo número 8, verso 5. Romanos, capítulo 8, verso 5. Quando achar, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Eu espero. Vê se esse ar está ligado. Amém, irmãos? Romanos 8, versículo 5. Lemos a palavra do Senhor. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Repita-se comigo assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as naturezas da carne. Mas os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito Santo deseja. Coloca a mão no seu coração nessa noite, amado. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós nos encontramos na Tua presença, não porque nós estamos aqui no prédio da igreja, mas porque nós somos a Tua igreja viva. Nós somos esse organismo vivo. Nós somos a Tua habitação em Teu templo. Então nós pedimos, Espírito Santo de Deus, manifeste a Tua unção e o Teu poder neste lugar. Sei, Pai, que eu sou um pregador limitado, de nada eu tenho para oferecer, mas eu creio no Deus do impossível, no Deus que jorra a palavra de sabedoria do seu trono. Então nessa noite, que haja palavra de sabedoria nesse lugar, que haja palavra de revelação nesse lugar. Espírito da verdade, Espírito de graça, Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós queremos dizer que nós dependemos da Tua palavra, e nós queremos estar todos os dias da nossa vida com os nossos pés sobre a Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. A Tua palavra é luz e lâmpadas para os nossos pés e nos direciona no meio da escuridão. Então, Espírito Santo de Deus, nessa noite eis-nos aqui para ouvir a Tua voz. Então nós queremos neste momento levar a nossa mente cativa ao Senhor, a Cristo, e dizermos que nós somos obedientes e nós tememos a Tua palavra. Então, Espírito Santo, fala com a Tua igreja nessa noite, fala conosco nessa noite, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos do Seu direcionamento, nós precisamos ouvir essas palavras de vida eterna, para que venha gerar vida em nós, porque o Senhor em nós é a esperança da glória. Então nós cremos que nós somos transformados de glória em glória, e nós queremos Te contemplar nessa noite, no nome de Jesus. Espírito Santo, você tem total liberdade para trabalhar nesse lugar, e nós queremos ouvir a Tua voz e sermos sensíveis a Ti. Então toca no nosso coração, que a voz do nosso eu venha estar calada nessa noite, e a única voz audível nesse lugar seja a voz do Teu Espírito, Jesus. E nós nos rendemos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos nesses dias desfrutando de um prazer sobrenatural em Deus, que é aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós temos movido nesse oceano, e cada dia o Pai tem nos levado e revelado águas mais profundas, e nós temos experimentado dessa comunhão e da dependência do Espírito Santo. E cada dia nós estamos crescendo nessa dependência do Espírito Santo. Nesse processo de 30 dias nós estamos falando algumas mensagens a respeito da pessoa do Espírito Santo. E nessa noite eu também não quero falar de outro tema, de outro contexto, a não ser sobre a pessoa do Espírito Santo. Claro que eu vou trazer algo claro para você nessa noite sobre outros aspectos e sobre algo diferente dessa noite. Mas
nós temos movido, e eu acredito que nós temos crescido nessa comunhão do Espírito Santo. Então nós temos aprendido, e com a clareza nós estamos compreendendo o propósito do Espírito Santo para a vida da igreja e para as nossas vidas individuais, amém, irmãos? Nós entendemos nesse processo de jejum que nós realizamos e que nós estudamos o livro de Atos, lemos todos os capítulos, os 28 capítulos do livro de Atos. Nós tivemos a clareza e a revelação que a igreja primitiva e que os apóstolos, eles se moviam através da pessoa do Espírito Santo de Deus, amém, igreja? Então nós cremos que para que nós venhamos ser uma igreja de excelência, uma igreja que é segundo o coração de Deus, nós temos que ter esse poder, nós temos que ter a pessoa do Espírito Santo em nós e manifestar a vontade do Espírito Santo em nós, amém? Então nós temos compreendido e nós temos aprendido que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é que manifesta a vontade do Pai em nós, ele que tem dado a continuidade ao trabalho de Cristo em nós, e através dele que nós mantemos a comunhão com o Pai e com o Filho. Diga para o seu irmão assim: através do Espírito Santo, nós mantemos a comunhão com o Pai e com o Filho. E eu quero nessa noite trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração, para a sua vida nesse momento, e falar alguns motivos, porque muitos de nós não conseguimos desfrutar dessa comunhão com o Espírito Santo e usufruir de todas essas bênçãos espirituais que Jesus Cristo já conquistou nos lugares celestiais para nós. Então eu quero nessa noite intitular essa palavra com o tema assim: crer ou não crer, eis a questão. Fala para o seu irmão assim: crer ou não crer, eis a questão. Fala para o seu irmão: você crê? Eu tenho aprendido nesses dias, irmãos, que existe um poder na nossa vida quando nós cremos corretamente. Se você crê corretamente na sua vida, vários fatores, várias áreas da sua vida vai ser transformadas. Claro que nós temos nesses dias aprendido a respeito do Espírito Santo, nós temos ouvido uma série de mensagens onde nós estamos sendo edificados através da palavra de Deus, e nós temos aprendido que na verdade, como o pastor Alain ministrou no último culto, que nós somos cordeiros de Cristo e nós possuímos uma herança em Deus, amém, irmãos? Mas uma coisa é nós termos essa palavra na teoria, uma coisa é nós termos essa palavra escrita, mas outra coisa é nós termos essa palavra revelada em nós, amém, irmãos? No culto retrasado também o pastor falou sobre a paternidade espiritual. Mas muitos de nós, por mais que nós ouvimos a palavra, por mais que nos momentos das palavras nós somos tocados e nós somos cheios do Espírito Santo, nós muitas das vezes nos esquecemos sobre qual palavra nós estamos caminhando, irmãos. Então eu quero nessa noite falar para você que nós temos que caminhar sobre uma palavra. Fala para o seu irmão: você tem que caminhar sobre uma palavra de fé. Nós temos que caminhar sobre a palavra que Deus nos deu. Sabe por quê, irmão? Porque quando chegar a dificuldade, quando chegar as circunstâncias, nós sempre estaremos focados e com os nossos olhos fixos na palavra que o Senhor nos deu, amém? Quando a circunstância vir, quando a acusação vir na sua vida, você vai olhar para a palavra que Deus já revelou para você. Então, meu irmão, eu quero nessa noite falar para você que há poder no que cremos. Se você conseguir mudar o que você crê, você conseguirá mudar a sua vida. Fala para o seu irmão assim: se você conseguir mudar o que você crê, você conseguirá mudar a sua vida. Sabe, irmãos, crer equivocadamente, crermos de uma forma errada, isso coloca eu e você dentro de uma prisão. Isso nos aprisiona. E essa prisão nós fomos levados para uma cela, e essa cela na verdade tem alguém cuidando de uma cela. Dentro da prisão não tem um carcereiro? Sim ou não? Então quando você crê de uma forma errada, você sabe quem que é o carcereiro da sua vida, dessa prisão, dessa cela? É sua crença equivocada, é sua crença errada. Muitas das vezes nós não conseguimos romper em fé,
Muitas das vezes nós não conseguimos viver essa plenitude de Deus, porque nós vivemos com crenças erradas na nossa mente, nós vivemos sobre palavras erradas na nossa vida. Mas hoje eu quero falar para você: se você crer corretamente, a sua vida vai ser transformada. Se você crer corretamente, a sua vida vai ser mudada no nome de Jesus, meu irmão. Então, o poder de crer corretamente te conecta com a tua herança em Cristo. O poder de você crer corretamente conecta você a tua herança por direito que Cristo já conquistou nos lugares celestiais, que Cristo já conquistou na cruz. Mas muitas das vezes nós cremos errados, nós não conseguimos crer da forma que tem que ser, e por esse motivo nós não conseguimos usufruir das bênçãos e do favor de Deus na nossa vida, meu irmão. Então você tem que crer corretamente. Fala para o seu irmão: creia corretamente. Creia corretamente. Sabe, a primeira arma que o diabo tem para nos atingir são os dardos espirituais. E muitas vezes a gente pensa que esses dardos espirituais são aqueles contra-ataques quando a gente está fazendo um processo de libertação, que a gente sente uma dorzinha na perna, a gente sente uma dorzinha aqui. Mas esses não são os dardos, irmãos. Os dardos são lançados objetivamente pelo diabo na sua mente. Você está entendendo? O diabo, ele não vai jogar dardo nas tuas costas, dardo na sua bunda, ele quer jogar dardo aqui, ó, na sua cabeça, porque ele quer que você mude a forma de você pensar. Porque a palavra do Senhor diz assim, que as nossas armas são poderosas em Deus, em Cristo, para a destruição de sofisma e fortalezas. Meu irmão, as armas que Deus deu para mim e para você são armas que é para destruir esses pensamentos equivocados, essas crenças erradas que muitas das vezes nós pensamos e que o diabo lança na nossa mente, meu irmão. Por isso que Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir o quê? Sofismas e fortalezas. Nós acabamos de ler aqui Romanos 8:5. O escritor de Romanos diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a natureza carnal, mas que os que vivem segundo o Espírito têm a mente orientada para satisfazer a vontade do Espírito Santo. Sabe, meu irmão, você muitas vezes não consegue romper na sua vida e vencer o pecado na sua vida, porque você crê equivocadamente, você crê errado. Se você não conseguir ter uma crença correta na sua mente, ter uma crença certa na sua mente, você não vai conseguir se conectar com a herança que Deus já te deu. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus nessa noite para você, para que você venha entender que nós temos crenças que nós temos que mudar na nossa mente. Nós temos muitos pensamentos que têm que ser transformados na nossa vida. A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 12, versículo de número 2: não vos conformeis com este mundo. Repita comigo assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o escritor de Romanos está dizendo: nós só vamos transformar o mundo agindo contra o mundo, meu irmão. É isso que o escritor está falando? Nós vamos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. A palavra para arrependimento no Novo Testamento, no grego, é metanoia. O que significa metanoia? Uma mudança de mentalidade. Meu irmão, só se arrepende verdadeiramente quem muda a mentalidade, quem muda aquilo que crê. Porque quem não muda o que crê, vai ter um prazo limitado para ele vai cair de novo. Porque arrependimento não é você só ficar chorando: oh meu Deus, me perdoa, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, arrependimento é você mudar o que você crê. Arrependimento é você mudar essa crença equivocada que você tem na sua cabeça. Porque nós só vamos
mudar o mundo, mudar as nossas vidas pela mente. Nós só vamos provar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus pela renovação da nossa mente, meu irmão. Você tem que renovar a sua mente. Muitas vezes você não consegue se conectar àquilo que Deus tem para você porque você tem uma mente velha. Um crente que não renova a mente. Por isso que só vive caindo, por isso que só vive trupicando, se estribuchando tudo. Por isso que não consegue romper. Porque ainda tem uma mente equivocada, tem uma crença equivocada. Meu irmão, você tem que mudar o que você crê. Fala para o seu irmão, para você usufruir do melhor de Deus, você tem que mudar o que você crê. O escritor de Romanos continua dizendo assim, no capítulo 12, versículo 3: pela graça que me foi dada, digo a todo aquele que está entre nós, que não pense de si, mas do que convém, mas dirija a sua atenção para pensar sabiamente, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Olha o que ele diz assim: que não pense de si mais do que convém. Sua mente tem que ser realmente de Cristo, meu irmão. Quem tem que direcionar sua mente e seus pensamentos é o Espírito Santo de Deus. Aí por isso que você fala: eu não consigo vencer, eu não consigo romper, porque você ainda está cheio de justiça própria. Você acha que depende de você ainda. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana, onde o pastor Joseph Prince, um pastor de Singapura, ele disse assim, que crer corretamente sempre irá te levar a viver corretamente. E ele disse assim: mude o que você crê, e você mudará a sua vida. Repita para o seu irmão assim: crer corretamente sempre irá te levar a viver corretamente. Mude o que você crê, e você mudará a sua vida. Meu irmão, Deus não quer saber que você venha mudar suas atitudes. Ele quer que você venha mudar aquilo que você crê. Porque quando você crê corretamente, você vai afetar as tuas atitudes. Nós entendemos que as 3 faculdades da alma são mente, emoções e vontade. E quando você é afetado na sua mente com um pensamento do inferno, um pensamento do pecado, logo esse pensamento que está nessa faculdade que é a sua mente vai afetar o seu sentimento. E quando o seu sentimento é afetado por esses pensamentos, esse sentimento vai afetar a sua vontade. Sabe que você faz tudo errado, meu irmão, muitas das vezes na sua vida? Porque você tem uma mente que não é a mente de Cristo. Porque você não pensa como o Espírito Santo pensa, você não pensa como Cristo pensa, você pensa como você pensa. Porque se você pensar da forma que Deus pensa a seu respeito, você vai mudar suas crenças equivocadas. E você vai conseguir afetar suas emoções e a sua vontade. Amém, irmãos? Se você crer corretamente, você vai afetar as suas atitudes. Não é suas atitudes que tem que mudar, meu irmão, é aquilo que você crê. Porque arrependimento é nós nos renovarmos, é termos uma metanoia, uma transformação de pensamento. E por que você só vive trupicando, não consegue romper? Porque você não muda essa mentalidade de escravo que você tem, mentalidade carnal. Você acha que porque você vem no culto de domingo, porque você frequenta uma cela, você acha que você é cristão por isso? Você acha que você é salvo por isso? Porque você entra dentro da garagem da sua casa, você é um carro, meu irmão? Sim ou não? Agora sabe porque você acha que você vem no culto domingo bonitinho, você vai na cela, você é salvo totalmente, você é crente totalmente? Aí tem um monte de gente que quer comparar padrão com quem não tem padrão nenhum. Porque o nosso padrão é a palavra, o nosso padrão é Cristo, meu irmão. Se o meu irmão está desviando desse padrão, então eu não tenho que olhar para ele, eu tenho que olhar para a palavra, eu tenho que olhar para Cristo. A minha referência é a palavra. Ah, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Sabe que você vive murmurando, reclamando? Porque você tem uma crença equivocada. Você pensa no seu umbigo, você pensa em você. Se você continuar assim, você vai viver uma vida de derrota, de caindo e caindo. Bebe, levanta. Por quê? Porque tem uma crença equivocada. Mas nessa noite eu quero falar para você
Se você mudar o que você pensa, se você mudar a sua crença, a sua vida vai ser totalmente afetada e você vai usufruir das melhores coisas que Deus tem para você, meu irmão. Fala para o seu irmão, mude o que você crê. E você vai ser beneficiado por tudo aquilo que Deus já te deu. Sabe, amados, muitas vezes nós não se apropriamos daquilo que Deus tem para nós, porque nós pensamos errados. Então a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, o primeiro pensamento muitas vezes que é equivocado, é que muitas vezes você pensa que você tem que fazer para Deus para você merecer. E a primeira coisa que eu quero falar para você, que eu e você somos um alvo do favor de Deus, irmãos. Fala para o seu irmão, você é um alvo do favor de Deus. Eu sou um alvo do favor de Deus, irmãos. Eu não recebo porque eu mereço, mas eu recebo porque eu sou um alvo. Deus fala, olha, eu vou dar mesmo sem você merecer, meu filho. Alguns domingos atrás, o pastor Alan falou sobre a parábola de Lucas 10, onde ele contou a história do bom samaritano. Nós entendemos que o bom samaritano, esse personagem, na verdade, é Jesus falando dele próprio. E existia outro personagem também, que era o homem caído à beira do caminho. A palavra do Senhor diz que passou o levita, passou o sacerdote, e nenhum daqueles homens socorreu aquele que estava caído à beira do caminho. Mas a palavra do Senhor diz que o bom samaritano, passando no caminho, avistou aquele homem ferido, avistou aquele homem caído no meio do caminho, tomou ele em seus braços e levou ele para a hospedaria. E a hospedaria, meu irmão, o que o pastor Alan falou que é a hospedaria? Quem lembra? A igreja. Jesus, o bom samaritano, nos levou para a hospedaria, que é a igreja. E aonde na igreja o Espírito Santo quiser e cuida e manifesta o poder e a cura em nós, amém, irmãos? Então Jesus levou aquele homem ferido que estava no meio do caminho para ser cuidado nessa hospedaria, que o Espírito Santo era o hospedeiro. E sabe, irmãos, algo que eu quero falar para você nessa noite: não foi você que encontrou Jesus. Foi Jesus que te encontrou à beira do caminho. Era você que estava caído à beira do caminho, era você que estava ferido à beira do caminho. O levita passou, o sacerdote passou, mas quando Jesus te viu, a graça manifestou na sua vida. Você foi um alvo da graça e do favor de Deus, meu irmão. Ei, não é você que encontrou Jesus, é você que foi achado por Ele. Você que estava perdido e foi achado. Eu que estava perdido e fui achado por Ele. E sabe, esse pensamento equivocado que muitas vezes nós temos, nós pensamos que é nós que temos que nos achegar a Jesus, é nós que temos que mudar, é nós que temos que ser transformados. Mas meu irmão, quem te encontrou foi Jesus. E se Ele te encontrou, Ele te levou para a hospedaria, e o Espírito Santo vai cuidar da sua vida e vai transformar a sua vida. O problema muitas vezes é que você não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Mas você foi encontrado por Jesus à beira do caminho, e o Espírito Santo quer dar continuidade nesse processo. O Espírito Santo quer manifestar o poder dele na sua vida e transformar a sua vida. Mas o problema é que muitas das vezes nós atrapalhamos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, meu irmão. Sabe, a palavra do Senhor diz em Romanos 5:8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Meu irmão, Cristo morreu por você quando você era o quê? Quando você era o quê? Jesus decidiu se entregar na cruz por você quando eu e você ainda éramos pecadores, meu irmão. Por isso que nós somos um alvo do favor de Deus. Ele decidiu me amar mesmo eu não valendo nada. Ele decidiu te amar mesmo você sendo um pecador. Ele decidiu olhar para você e falar assim: olha, esse vai ser um alvo da minha graça, esse vai ser um alvo do meu favor, porque por mais que ele está fazendo tudo errado, eu vou morrer na cruz por ele, e a minha graça, o meu favor vai alcançar ele, e a vida dele vai ser transformada. Nunca mais ele vai ser o mesmo, porque eu estou dando a minha vida na cruz, e o meu poder vai ser completamente na vida dele, e ele vai ser tocado pelo Espírito Santo, e a graça vai manifestar
de tal forma, que ele não vai querer mais o pecado mais, porque ele vai entender que eu dei a minha vida por ele ainda, ele sendo pecador. Ei, Jesus decidiu te amar, você sendo pecador. Foi esse estágio que Jesus decidiu te amar. Agora muitas vezes nós nos enchemos de justiça própria e falamos, eu estou fazendo isso, não. Meu irmão, foi Jesus que te encontrou à beira do caminho, foi Jesus que morreu na cruz por você. Sabe, ontem eu estava falando com os jovens a respeito de Lucas 15, onde nós falamos que Lucas 15 é o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia, porque lá está escrito e descrito 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola das 100 ovelhas e do bom pastor, a segunda parábola da dracma perdida, a terceira parábola do filho pródigo. Tudo de algo, sabe, irmãos? E ontem eu estava falando para eles, quando Jesus na verdade descreve Lucas no capítulo 15, verso 4, que existia um bom pastor, e esse bom pastor tinha quantas ovelhas, irmãos? 100 ovelhas. Mas a palavra do Senhor diz que uma dessas ovelhas se ausentou, fugiu do aprisco, saiu do aprisco. E Jesus naquele momento, cheio do Espírito Santo, olha para os fariseus e fala assim para eles: olha, qual o homem que tendo 100 ovelhas deixa as 99 para ir atrás de uma? Com certeza eles não conseguiriam fazer isso, meu irmão. Mas Jesus falou assim: olha, eu deixo as 99 no aprisco, no deserto, e vou atrás dessa que se perdeu. Sabe por quê? Jesus disse assim: porque há mais festa no céu, há mais comemoração no céu, comunhão no céu, quando um pecador se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E essa ovelha, ela foge do aprisco. E a palavra do Senhor diz que Jesus é o bom pastor, e ele vai atrás dessa ovelha. E sabe, irmãos, e quando Jesus, o bom pastor, Jesus encontra essa ovelha, ele celebra com seus amigos, porque ele achou aquela ovelha que estava perdida. Mas eu quero falar algo para você nessa noite, meu irmão. Como que uma ovelha se arrepende? Será que aquela ovelhinha olhou para Jesus e... Você acha que foi isso que aquela ovelhinha fez? Meu irmão, uma ovelha se arrepende quando ela para de fugir do seu bom pastor, do seu pastor. Quando ela para de fugir, ela começa a berrar por socorro, o bom pastor vai encontrar ela. Eu sei que muitos de nós somos cheios de justiça própria. Se o seu cachorro foge da sua casa e você vai atrás dele, como que você vai pegar ele, irmão? Você pega ele no colo ou você taca o chinelo nele, bate nele para ele não fugir mais? O que você faz? Você dá uma liçãozinha nele? Eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus, sendo um bom pastor, ele pegou o cajado e bateu naquela ovelha? Hã? E a ovelha estava certa? Estava errada. Mas Jesus é o bom pastor. E quando aquela ovelhinha gritando por socorro, ele encontra aquela ovelha, a palavra do Senhor disse que o bom pastor olha para aquela ovelha, pega ela no colo e coloca ela sobre os seus ombros. Sabe, meu irmão, você estava perdido, você fugiu do aprisco, mas Jesus te encontrou, e Ele que colocou você sobre os ombros dele e te caminhou de novo para o aprisco. Muitas das vezes nós vivemos essa vida perdida, não conseguimos viver o propósito de Deus para nós, porque nós achamos que depende de nós, meu irmão. Mas foi Jesus que colocou aquela ovelha no ombro e levou aquela ovelha para o aprisco. Foi Jesus que conduziu ela. É isso que Jesus está dizendo: meu filho, eu que te sustento, o meu Espírito habita em você, eu que vou direcionar os teus caminhos, eu vou te colocar nos meus braços, eu vou te colocar nos meus ombros, e eu que vou te conduzir para o aprisco, eu que vou conduzir você para comer e desfrutar do melhor dessa terra. É Jesus que vai te conduzir, meu irmão. Você tem que crer todos os dias da sua vida que você está nos ombros do bom pastor, e o bom pastor vai cuidar de você, o bom pastor vai zelar da sua vida. Mas se todo dia da sua vida você acordar e pensar que você não está nos ombros dele, que você não está nos braços dele, o
que vai ser a sua vida, irmão? Então você tem que crer todos os dias da sua vida que você foi alvo do favor de Deus. Foi Ele que te encontrou à beira do caminho. Foi Ele que te encontrou quando você fugiu e colocou nos ombros dele e te conduziu para os caminhos dessas veredas antigas. Porque Ele que nos conduziu. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você está achando que você que se conduz sozinho? É Jesus que te conduz, meu irmão. Só quando você quer tomar o lugar dele, você só faz cagada na sua vida. Quando você quer tomar o lugar do Espírito Santo na sua vida, você quer tomar a direção e achar que você é o bom, que você é a boa, você só se afasta da vontade de Deus para você. Você tem que crer corretamente, meu irmão. Então crer que você é um alvo da graça de Deus, crer que você é um alvo do favor de Deus. É Ele que me encontrou. Eu estava perdido, eu que fui achado. Todos os dias da minha vida eu penso: Jesus, como o Senhor é bom, porque eu estava perdido, mas o Senhor me encontrou. Então fala para o seu irmão assim: ele se arrepende? Fala para ele assim: sabe como a ovelha se arrepende? Quando ela para de fugir do bom pastor. E esse pastor que eu estou falando não é o pastor Marcelo, não é o pastor Alan não, meu irmão, é Jesus. Então para de fugir do propósito de Deus para a sua vida, amado. Enquanto você não se render, o pastor não vai colocar você nos ombros e não vai te conduzir. Mas quando você se render, ele vai te conduzir sobre os ombros dele e te levar para o lugar seguro. E sabe qual é o nosso maior problema, irmão? Que muitas das vezes nós temos até o corpo de ovelha, nós até parecemos com ovelha, mas nós temos uma mentalidade de porco. Ah, pastor Marcelo, mas o que é isso? Deixa eu perguntar para você: você já viu ovelha? Você já viu o carneiro, o cordeiro querer rolar no barro? Quantos já viram isso? Quem já viu ovelha querer se melar no barro? Eu nunca vi isso na minha vida. E com certeza, se ela se sujar no barro, ela vai querer ser lavada o mais rápido possível. Aí você diz que é ovelha. Aí você fica: meu Deus, se o pecado vir aqui na minha frente, olha, eu desejo ainda o barro. Meu irmão, isso aí é mente de porco, não é mente de ovelha não. Porque quem gosta de chiqueiro e do lamaçal de pecado é o porco, não é a ovelha. Porque a ovelha é branca como a neve. Ela não quer mais se lambuzar com o pecado, ela não quer mais se lambuzar com os prazeres desse mundo, mas ela quer viver na dependência e na condução do mestre, na condução do bom pastor. Então seja ovelha. Fala para o seu irmão: tem o corpo de ovelha, mas também tem a mente de ovelha. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos romper, porque nós temos até esse corpinho bonito, você até berra como ovelha, você até canta como ovelha, você até traz uma Bíblia para a igreja como ovelha, você até ora como ovelha, mas você pensa como um porco, porque quando o pecado bate diante de você, você cai matando e se lambuzando tudo, e se sujando tudo. Fala para o seu irmão assim: ovelha não gosta de barro. Então fala assim: você é ovelha. Fala para ele assim: canta como ovelha para me ver aí, você é ovelha então. Estou brincando, irmão. Você é ovelha, sabe? E a ovelha, ela escuta o bom pastor. Meu irmão, é o bom pastor que te conduz, é ele que te pega nos braços e diz: olha, essa ovelhinha amada, essa ovelhinha linda, eu estou trazendo para o meu aprisco novamente. É ele que te coloca nos ombros. Você crê nisso? Você pode dizer um aleluia bem forte: é Jesus que me coloca nos ombros, é Jesus que me conduz. Irmão, quando você começa a crer dessa forma, a sua vida muda. Sua vida é transformada, sua vida é renovada. Então, primeiro, eu sou um alvo do favor de Deus. Você pode dizer aleluia por isso? Aleluia. Segunda coisa que eu quero falar para você: eu e você somos completamente perdoados. Diga para o seu irmão: você é completamente perdoado. Bate a mão no seu peito assim: eu sou completamente perdoado. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz em Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Meu irmão, se você está em Cristo, não existe mais condenação na sua vida. Se você está em Cristo, você não é mais condenado. Então, você é perdoado completamente, porque se você está em Cristo, não há mais condenação na sua vida. Fala para o seu irmão, se você está em Cristo, você está absolvido. Você não é mais condenado. A palavra do Senhor diz, 1 João 2:1: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Em pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Qual é a função de um advogado no tribunal, meu irmão? Não é defender? Não é essa que é a função? Então, eu tenho que crer todos os dias da minha vida, se eu estou em Cristo, não existe mais condenação em mim. Eu tenho perdão completo, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Meu irmão, Jesus, Ele é meu advogado fiel. Você acha que Jesus vai chegar diante de Deus falando que você é culpado, que você é condenado? É isso que Jesus faz diante do Pai, porque o Pai é o juiz. Não é isso. Quando você pisa na bola com Deus e você se arrepende, Jesus chega diante do Pai e diz assim: olha, o Ricardo é justo, o Ricardo é santo, o Ricardo é perdoado, ele é inocente. Quando eu piso na bola com Deus, meu irmão, e me arrependo, eu tenho uma renovação de mente, a minha mente é mudada. Jesus chega diante do Pai e diz: olha, o Marcelo, Pai, é justo, porque eu já paguei por esse pecado na cruz. Eu quero falar para você, Pai, que ele é inocente. Mas fala, quantos dias da sua vida você vive pensando que você é totalmente culpado, meu irmão? Quantos dias da sua vida você vive pensando que você é completamente condenado? Claro que você tem que pecar e se arrepender, não é você ficar na prática do pecado, não é isso que eu estou falando, meu irmão. Mas quando nós nos arrependemos, nós temos que entender que nós temos o perdão completo de Cristo em nós, amém, meu irmão? Porque Jesus é meu advogado, é Ele que me defende de toda acusação. A palavra do Senhor diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e para te purificar de toda injustiça. Mas quando você se arrepende, você acha que você não é purificado, não, né, irmão? Quando você peca, muitas vezes você acha que você está muito sujo ainda. Quando você peca, muitas vezes você acha que você está distante de Deus demais. Você não consegue nem, dobrar seus joelhos e orar, falar com o Pai. Você não consegue nem pegar a palavra. Aí você pensa: meu Deus, agora eu pequei, vai ser um mês para mim voltar a ter aquele relacionamento com o Pai que eu estava tendo. Olha, eu pisei na bola, agora vai ser 1 ano e meio para mim voltar ao relacionamento com o Espírito Santo que eu estava tendo, porque eu pequei demais e Deus não vai me aceitar. Sabe, irmãos, isso é uma crença equivocada, isso é uma mentira do diabo na sua vida. Porque quem é o acusador é o diabo, não é Cristo. É o diabo que te acusa, é o diabo que vai falar para você que você não vai conseguir, é o diabo que fala para você que você não presta. Mas Jesus olha para você e diz: olha, Pai, Ele é santo como eu sou santo. Porque não depende de você, depende do que Cristo fez, meu irmão. Fala para o seu irmão: não depende de você, depende do que Cristo fez. Terceira coisa que eu quero falar para você: eu sou totalmente justificado em Cristo. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5:21: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. Olha que ele diz: para que nele eu e você fossemos feito justiça de Deus. Meu irmão, Cristo se entregou pelo meu e teu pecado, para que hoje eu e você fossemos feito justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Você é justo diante de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas o problema é que você tem uma mente tão condenada, você tem uma vida tão condenada pelas suas atitudes e por aquilo que você faz, que você não consegue usufruir desse perdão completo, dessa justificação completa. Então, amado, você tem que entender que você é totalmente justificado em Cristo. Fala para o seu irmão: você é. Eu sou totalmente justificado em Cristo. Fala para o seu irmão assim: não somos aceitos
pelo que fazemos, e sim pelo que Cristo fez. Você não é aceito por aquilo que você faz, você é aceito por aquilo que Cristo já fez na cruz, por mim e por você, meu irmão. Mas muitas vezes nós temos uma vida de justiça própria. Muitas vezes nós achamos que depende de nós. Ei, para de se encher de justiça própria. A justiça de Cristo já vai operar em você através da vida do Espírito Santo. Mas muitas vezes você acha que você tem que fazer demais. Olha, eu estou mal com Deus. Olha, eu pisei na bola com Deus e eu não consigo. Meu irmão, o bom pastor estava cuidando da ovelha. Com certeza ele estava falando: olha, nenhum de vocês pode fugir. Mas uma não fugiu, sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Só o fato de você saber que você não pode pecar, você deixa de pecar, irmão? Sim ou não? Claro que não. Só o fato de você pensar que você tem que deixar de pecar, você não... Quantas vezes na nossa vida nós pensamos isso? Olha, eu tenho que parar de pecar, eu tenho que mudar, eu não consigo, mas eu vou parar, eu não vou pecar mais. Meu irmão, você não tem que mudar suas atitudes, você tem que mudar a sua crença, porque é a sua crença que vai afetar as suas atitudes. Você só vai conseguir parar de pecar quando você entender que é a sua mente que tem que ser renovada, que o pecado não tem mais domínio na sua vida, porque você está em Cristo. Mas até o momento que você não tem a clareza do propósito de Deus para você, que você não entender que você é totalmente justificado e perdoado em Cristo, você não vai usufruir dos benefícios de Cristo, meu irmão. Sabe, alguns dias atrás, pisei na bola com Deus, estava lá em casa e acabei entendendo e tendo a revelação através do Espírito Santo que eu tinha pecado. Mas foi um dia diferente para mim, porque na verdade, todas as vezes da minha vida, quando eu chego diante de Deus, eu falo: Deus, me perdoa porque eu pequei, eu não sou merecedor do seu amor, olha, eu não sou digno, eu não presto mesmo, Deus, eu não consigo. Mas sabe, nesse dia o Espírito Santo me tomou de uma tal forma, irmão, que eu cheguei diante de Deus, eu falei assim: Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu fiz, mas eu quero dizer para o Senhor que eu sou justo por aquilo que Cristo fez, não por aquilo que eu fiz, que eu sou perdoado não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Cristo fez na cruz por mim. Eu quero dizer para você, Jesus, eu quero dizer para você, Pai, que eu me achego diante do Senhor nesse momento, vestido de Cristo, e eu falo para o Senhor que eu sou santo como Cristo é, porque não depende de mim, depende do que Cristo fez na cruz. Sabe, irmãos, e naquele dia quando eu falei isso, minha vida mudou. Por quê? Porque eu mudei minha crença. Eu caí, mas eu entendi, se eu cair, eu tenho um advogado fiel e justo para perdoar dos meus pecados. Porque isso é um si, irmão. É algo que acontece esporadicamente, é algo que não vai acontecer com frequência. Não é algo que é todo dia da sua vida. Mas se você pecar, você tem um advogado fiel e justo para te perdoar dos seus pecados. Porque Jesus Cristo já morreu pelos seus pecados. Então, se você viver uma vida e não entender que você é totalmente justificado em Cristo, meu irmão, você vai ficar campegando. Eu só estou conseguindo usufruir da graça, dos benefícios de Deus para mim, porque eu entendi que eu sou totalmente justificado por Cristo, e eu sou totalmente perdoado, eu tenho um perdão completo na minha vida por Cristo, amém, irmãos? Então eu e você, nós temos que nos apropriar do dom da justiça, ser completamente aceitos na presença de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Meu irmão, gratuitamente é do quê? Não é de graça? Se é de graça, o que você teve que fazer para ser justificado? Fala para mim. Mas quantas vezes na nossa vida a gente pensa que a gente tem que fazer alguma coisa para ser justo diante de Deus? Porque não depende daquilo que você faz, depende do que Cristo fez, meu irmão. Quando você tem a clareza, a revelação que você tem que viver por Cristo e com o pensamento de Cristo, a sua vida vai ser transformada. O seu problema é que você não acredita nisso. O problema é que você tem uma crença equivocada. Então eu entendi que eu fui justificado gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. É por Cristo que eu sou justificado. E eu me achego diante do Pai e falo assim: Pai, eu me aproprio desse dom da justiça, eu me aproprio desse favor de Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz por mim, porque eu sou completamente justificado em Cristo. Você pode dizer aleluia, irmão? A
palavra do Senhor diz em Gálatas 2,16: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Repita assim comigo: eu não sou justificado por aquilo que eu faço, mas pela fé em Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo aos Gálatas assim: mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Meu irmão, por aquilo que você faz, você não vai ser justificado por isso. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Mas é por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. É por aquilo que Cristo fez. Então eu tenho que entender, você tem que entender e pensar corretamente e crer corretamente que você é justiça de Deus. Você tem que acordar todos os dias da sua vida e declarar: eu sou justiça de Deus. Onde eu vou passar agora, a sua justiça vai ser implantada, Jesus, porque eu sei que eu me achego diante do Senhor através da sua justiça, através do seu sangue, através daquilo que o Senhor proporcionou para mim. É isso que você tem que dizer, irmãos. Quarta coisa que eu quero falar para você: o pecado não tem mais domínio sobre mim. Fala para o seu irmão assim: o pecado não tem mais domínio sobre mim. A palavra do Senhor diz em Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe, irmãos, o pecado muitas vezes te faz sentir sujo. O pecado muitas vezes te faz você se sentir distante de Deus. E o que é o pecado ter domínio sobre a sua vida? É quando você peca e você vive o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro acusado pelo diabo por aquilo que você fez. Porque quando você vive acusado, o pecado tem domínio na sua vida. Por quê? Porque o pecado vai impedir você de se achegar a Deus. O pecado vai impedir você de ter uma comunhão plena com o Espírito Santo. O pecado vai impedir de você ter revelação na palavra. Por quê? Porque você vai se achar sujo, você vai se achar indigno. Mas quando eu entendo que através de Cristo o pecado não tem mais domínio na minha vida, porque se eu pecar, eu tenho um advogado fiel e justo que me perdoa dos meus pecados, irmão. Se eu pecar, se eu chegar a pecar, e ele diz assim: eu não estou falando isso para você pecar, mas se você pecar, Marcelo, eu quero falar para você, filho, se você se arrepender, você é completamente perdoado, você é completamente justo, e eu vou te conduzir por esse novo e vivo caminho. É isso que Jesus está dizendo. Mas muitas vezes o pecado tem domínio na nossa vida, sabe por quê? Porque nós pecamos e nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da comunhão do corpo, nós nos afastamos da célula, nós nos afastamos dos cultos, nós nos afastamos da comunhão com os nossos irmãos. Por quê? Porque a gente se sente acusado pelo diabo, irmão. Fala para o seu irmão assim: o pecado não pode ter domínio na sua vida, meu irmão, porque você está em Cristo. O que tem que governar a sua vida é a palavra, é o Espírito Santo. Então viva para a vontade de Deus. Você pode dizer aleluia por isso? Temos que mudar o que cremos e não as nossas atitudes, meu irmão. Fala para o seu irmão assim: eu e você temos que mudar o que cremos e não as nossas atitudes. Sabe, irmãos, nossas atitudes são geradas por aquilo que nós acreditamos. Nossas atitudes são geradas por aquilo que nós cremos. Então, se você crê errado, se você crê equivocadamente, você vai gerar atitudes que são fora do propósito de Deus para a sua vida. Mas quando você crê da forma correta, as suas atitudes vão ser conforme as atitudes da palavra, as atitudes de Cristo na sua vida. Então, eu e você temos que mudar o que cremos e não as nossas atitudes. Mas quantas das vezes nós estamos tentando mudar as nossas atitudes, irmãos? Quantas vezes você está pensando assim: olha, eu tenho que acordar amanhã cedo, tenho que orar. Aí você não ora, fica acusado o dia inteiro para o diabo. Olha, eu tenho que ir amanhã acordar cedo, ler 10 capítulos da palavra. Aí você não consegue fazer, fica acusado. Eu entendi, o que eu tenho que mudar, ó, é o que eu creio. Hoje eu me achego diante de Deus, eu falo: Pai, eu quero acordar amanhã porque eu quero me alimentar da sua palavra, eu quero ter comunhão contigo logo na primeira hora do dia, eu quero me relacionar com o Senhor e ser cheio da sua glória para esse dia e da sua revelação de palavra de sabedoria para esse dia. Mas muitas vezes, meu irmão, quando eu não dá certo, eu não consigo, eu não fico me acusando,
Eu falei, meu Deus, eu estou em falta com Deus. Não é isso que eu penso. Quando eu não faço algo para Deus, sabe o que eu penso? Eu falo assim, meu Deus, que fome eu estou do Senhor nesse momento. Como eu estou com fome, minha barriga espiritual está roncando, porque eu quero me relacionar contigo. Eu estou com fome da sua presença, eu estou com fome da sua palavra, e eu quero me achegar diante do Senhor. É isso que tem que mudar, meu irmão. Você tem que chegar diante de Deus pela fome que você tem pela palavra e pela presença, amém? Então, nossas crenças têm que ser transformadas. Nossas atitudes são geradas por aquilo que nós cremos. Então não depende de mim vencer o pecado, e sim da cruz. Fala para o seu irmão, não depende de você vencer o pecado, e sim da cruz. Fala assim, tudo vem pelo trabalho concluído na cruz. Meu irmão, tudo vem pelo trabalho que foi concluído na cruz através de Jesus. O trabalho que Jesus fez na cruz foi um trabalho completo. Mas muitas vezes você não acredita nisso. Você acha que está faltando alguma coisa. Você acha que você tem que fazer algo ainda. Mas todos os dias da minha vida eu acredito e eu creio que aquilo que Jesus fez na cruz foi uma obra completa, e que vai ser manifesta através do Espírito Santo na minha vida, e que eu vou ser transformado, porque da forma que eu era eu não vou ser mais, porque eu fui alcançado pela graça, eu fui conduzido pelo bom pastor. O bom pastor me colocou nos ombros, e ele vai me conduzir para o aprisco no nome de Jesus. Última coisa que eu quero falar para você nessa noite, irmão. O pastor Alan falou disso na semana retrasada. Mas muitas vezes nós só escutamos isso na igreja e não vivemos isso. A quinta e última coisa. Todos os dias da minha vida eu tenho que entender, eu tenho que crer que eu sou filho e não escravo. Fala para o seu irmão assim, você é filho. Nós somos filhos e não escravo. A palavra do Senhor diz em Romanos 8,16 que o mesmo Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Meu irmão, o Espírito Santo testifica ao teu espírito que você é filho. Fala para o seu irmão, você é filho. Você não é escravo. Você é filho do Pai. Sabe, irmãos, nós não nascemos para ser escravos, nós nascemos para ser filhos. E muitas vezes o peso do pecado, a acusação do diabo, nos faz ter uma crise de filiação, uma crise de identidade, que nós não conseguimos muitas vezes nos achegar diante do Pai como filhos. Mas eu quero dizer para você, se você mudar aquilo que você crê, entender que você não é escravo e sim filho, as suas atitudes vão ser transformadas na sua vida. Porque todos os dias você vai acordar e vai dizer assim, Pai, obrigado por esse dia. E você vai se achegar diante de Deus como filho. E Deus vai se achegar diante de você como pai. Então, meu irmão, creia que você é filho todos os dias na sua vida. Creia que você é filho de Deus em todo o tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias, em todas as crises, em qualquer situação da sua vida. Você é filho. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia, Deus diz, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que a sua mãe, mesmo que o seu pai possa esquecer de você, Deus está dizendo que eu nunca, jamais, nunca vou me esquecer de você, porque você é meu filho. Porque você pisa na bola com seu pai, com a sua mãe, você deixa de ser filho? Mas agora, por que quando você pisa na bola com Deus, você pensa que você não é mais filho de Deus? Se Ele está dizendo assim, olha, mesmo que uma mãe se esqueça, eu jamais vou me esquecer. Meu irmão, quando você pisa na bola com Deus, Deus continua sendo seu pai, você continua sendo filho. Mas é difícil, nós cremos nisso. Por quê? Porque nós temos uma crença equivocada na nossa mente. Mas todos os dias da nossa vida nós temos que crer que nós somos filhos e que nós nos achegamos na presença do Pai como filhos. E o Pai nos abraça e nos conduz por esse bom caminho. Você pode dizer aleluia por isso, irmão? Aleluia. Sabe, em todo o ministério de Jesus, todo o tempo, Jesus sempre se relacionou com Deus como Ele fosse o seu Pai. Quando Jesus estava curando os enfermos, quando Jesus estava pregando para as multidões, Ele sempre dizia, olha, o meu Pai está em mim, o meu Pai me enviou, eu estou aqui para viver a vontade do meu Pai. Mas sabe, irmão, chegou um momento na vida de Jesus,
que ele olhou para Deus, ele não chamou Deus de pai, mas ele chamou Deus de Deus. E foi o único momento que a Bíblia relata, que está descrito em Marcos no capítulo 15, versículo 34, que diz assim: e na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, meu irmão, quando você vive uma vida de condenação, quando você não tem a clareza da justificação de Cristo na sua vida, você não vai ter a revelação de que Deus é teu Pai. Porque quando o nosso pecado, quando o pecado de toda a humanidade foi imputado, foi lançado em Jesus na cruz, e naquele momento ele abriu os seus braços e ele gritou em alto e bom som: meu Deus, por que me abandonaste? Então, meu irmão, o pecado muitas vezes nos faz nos afastar do Pai, mas Jesus naquele momento abriu os seus braços e exclamou: meu Deus, por que me abandonaste? Para que hoje eu e você levantasse as nossas mãos. Levante suas mãos nesse momento, e você vai dizer assim: meu Pai, por que me abençoaste? Foi por isso que Jesus disse isso na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Para que hoje eu e você levantássemos as nossas mãos e tivéssemos esse livre acesso a Deus, e nós disséssemos: meu Pai, porque o Senhor me abençoou. Eu não merecia o seu favor, mas o Senhor me abençoou. É isso, irmão, é isso. Mas quantas vezes na sua vida você não crê nisso? Porque a palavra do Senhor diz em Efésios no capítulo número 1, verso 3, que Jesus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então por isso que hoje eu posso levantar minhas mãos e dizer: Jesus, meu Pai, por que você me abençoaste? Porque tudo que eu preciso para cumprir o propósito de Deus na minha vida, Deus não vai me dar, Ele já me deu, através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas você ainda fica correndo atrás disso, irmão. Mas você tem que crer corretamente, que tudo que você precisa é um propósito de Deus, já é teu por direito, porque não depende de você, depende daquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Amém, irmãos? Você pode dizer assim: eu me aproprio daquilo que Cristo tem para mim. Sabe, irmãos, no Velho Testamento, o primeiro mandamento da lei foi quando Deus disse para o povo de Israel: olha, somente a mim adorarás, porque eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus verdadeiro, e somente a mim prestará culto. E Deus continua dizendo: mas se vocês fazerem imagem de escultura para vocês adorar, do que há no céu, do que há na terra, eu quero falar para vocês: eu visito a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração. O que Deus está falando? Se você pisar na bola comigo, eu vou te pegar. É ou não é, irmão? É isso que Deus está falando. Mas se você me amar, eu vou abençoar suas gerações por 1000 anos. Mas se você pisar na bola, eu vou pegar você. Você vai ser um alvo da minha ira, não é nem do meu favor, é isso que Deus está dizendo. Mas Jesus disse em Mateus 22, 37, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sabe, meu irmão, no Velho Testamento você tinha que adorar a Deus. Agora no Novo Testamento, com essa palavra de graça, com aquilo que Jesus está falando, Ele está dizendo para você amar a Deus, porque independente de você fazer, Ele continua te amando. Amém, irmãos? No velho, se você pisasse na bola, Ele ia matar você. Mas hoje nós já chegamos através desse favor do sacrifício de Cristo, e nós compreendemos e entendemos que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu, não sendo merecedor, Ele deu a vida de Cristo na cruz, e eu fui um alvo do amor de Deus, eu fui um alvo do amor de Cristo, e a graça e o amor de Jesus derramou sobre a minha vida. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Você ama Ele porque Ele decidiu te amar primeiro. E nós somos esse alvo do amor, esse alvo da graça e do favor de Deus. Todos os dias da minha vida eu falo: mas como eu sou amado por Ti, meu Pai. Como eu sei que o Senhor me ama, e eu te amo tanto, Pai. Sabe, meu irmão, mas quantas das vezes você acorda e você nem fala que você ama o Pai, e você pensa que Ele quer pegar você, mas eu quero falar para você que Ele te ama.
Se tem algo que tem que ser ajustado na sua vida, Ele vai ajustar com amor, mas Ele vai ajustar. Ele é seu Pai. Porque a palavra do Senhor diz assim em Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, que Ele exorta todo aquele que Ele ama e tem por filho. Ele corrige todo aquilo que é filho, meu irmão. Você pode ter certeza, vai ser corrigido em amor pelo Espírito Santo. Ah, o pastor Marcelo está pregando uma palavra que eu sou justificado, eu sou completamente perdoado. Meu irmão, mas se você pisar na bola, o Espírito Santo habita em você. Se você ouvir o Espírito Santo vai direcionar você para que você venha alcançar uma vida plena em Cristo. Amém, irmãos? A graça de Deus, o favor de Deus não é desculpa para você pecar. Não é. Então hoje eu sirvo a Deus porque eu amo Ele acima de todas as coisas. Você pode colocar de pé nessa noite, irmão? Então essa semana faz algo prático. Quando você acordar amanhã, você acorda já assim, na sua cama mesmo, não precisa nem escovar o dente. Fala assim para Deus assim: Deus, por mais que eu estou com um bafo de leão agora, eu sei que o Senhor está sentindo, mas eu sou alvo do teu favor. Por mais que eu estou aqui e muitas vezes eu me sinto condenado, eu quero dizer que eu me aproprio desse perdão completo. Eu entendo que eu sou completamente perdoado pelo Senhor. Eu entendo também que eu sou completamente justificado pelo Senhor. Eu entendo que hoje eu vou levantar da minha cama e vou ser direcionado pelo Espírito Santo, e vou entender e ter a clareza que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Então hoje eu vou caminhar em graça, eu vou caminhar no sobrenatural, porque eu sei que não é eu que vou para o aprisco, mas é o Senhor que me carrega nos seus ombros, é o Senhor que me conduz pelos teus caminhos. Sabe por quê? Porque eu sou o teu filho amado, que tanto o Senhor tem prazer, e eu tenho prazer de estar contigo, porque eu não sou mais escravo, eu sou filho. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Você pode dizer eu sou filho? Sabe, irmãos, quando Moisés ele foi chamado ao ministério, e ele sobe lá no Monte Sinai, a palavra do Senhor diz que a sarça estava queimando, aquela sarça estava fumegando, estava ardendo, e quando Deus aparece, fala através daquela sarça, a Moisés ele disse: Moisés, Moisés. A primeira coisa que Deus fala para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque essa terra que você pisa é santa, né? Tira a sandália dos seus pés, né? Porque o lugar que pisa, santo és. Mas em Lucas 15, quando na verdade Jesus relata a parábola do filho pródigo, e aquele filho toma parte da sua herança e gasta de uma forma equivocada, porque ele tinha uma crença equivocada a respeito daquilo que era dele, daquilo que o pai tinha dado para ele, e ele se encontra perdido no momento, gasta todo o dinheiro. A palavra do Senhor diz que chega um momento que aquele filho tem a revelação da graça e ele se arrepende, meu irmão. A graça alcança ele, porque ele foi um alvo do favor de Deus naquele momento. E ele disse: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, os servos, os escravos comem muito melhor que eu. E se o meu pai me receber como escravo, tá bom. Sabe, meu irmão, muitas vezes quando nós pisamos na bola com Deus, quando nós pecamos, nós temos essa mentalidade do filho pródigo: olha, se Deus me aceitar como escravo, como servo, tá bom. E foi essa mentalidade que aquele jovem que tinha acabado de pecar, acabado de desonrar seu pai, voltou para sua casa. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele se encontrava à beira do caminho, no meio do caminho, não foi ele que chegou na casa primeiro. Você sabe o que o pai fez? O que o pai fez, meu irmão? O pai ergueu as suas túnicas e foi ao encontro do filho, e abraçou o filho e disse: esse é meu filho amado que havia se perdido, e eu tenho prazer em você, filho. Por mais que você foi, eu quero dizer para você que eu te amo. Então sabe, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite que o pai está correndo ao teu encontro, porque nós somos filhos. E Deus disse para Moisés: olha, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo, Moisés. Mas quando o filho estava ao encontro do pai, o pai falou para os servos: olha, veste, coloca nele as melhores roupas, a melhor túnica, coloca um anel no dedo dele para honrar ele, e coloca uma sandália nos seus pés. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Quando Moisés foi chamado para o ministério, foi chamado para viver o propósito de Deus, o lugar que ele estava era santo. Mas quando eu e você fomos alvos do favor e da graça de Deus, a sandália
não vai ser mais tirada dos nossos pés, porque nós que somos santos como Cristo é, e nós que temos o favor de Deus sobre a nossa vida, que por mais que nós estamos voltando com essa mentalidade de queremos ser escravo, de se comportar como escravo, Jesus disse para você nessa noite: eu te quero receber como filho amado, eu te quero receber nos meus braços, porque você é completamente justificado pelo meu sacrifício, você é completamente perdoado por aquilo que eu fiz, e eu quero dizer para você que eu te amo, que você é filho, que você é filha.